dar continuidade agora à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Por favor, abram as Bíblias de vocês comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Deixem as suas Bíblias abertas, que nós já leremos os versículos desta manhã. A passagem dessa manhã. Enquanto você procura, enquanto você vai abrindo, talvez, só talvez, você já tenha lido o famoso livro do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Mais especificamente, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o primeiro livro lançado. Talvez, só talvez, você já tenha visto o filme da Disney com o mesmo título, com um leão. Talvez, só talvez você tenha uma Bíblia com aquele mesmo leão que representa Aslan. Talvez você conheça Nárnia e toda a sua magia, os seus perigos, as suas florestas e toda a reviravolta no seu mundo, na sua história. E como Aslan, no final do dia, salva todos e faz com que todas as coisas acabem bem. Talvez você conheça as crianças Pevensie e as suas aventuras em Nárnia, os irmãos Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Mas antes de todas as suas aventuras em Nárnia, de se tornarem reis e rainhas, os grandes reis e rainhas de Nárnia, eles estão na Inglaterra, na Segunda Grande Guerra, e são afligidos pelos perigos da guerra, a ponto de os seus pais terem que enviá-los para o interior, para bem longe dos ataques dos soldados inimigos. São enviados para uma casa estranha, para onde moram pessoas estranhas, mais especificamente um velho muito estranho que mora naquela casa, que tem os seus hábitos estranhos. Mas é lá que os irmãos começam as suas aventuras. É lá que Lúcia, a mais nova de todos, encontra, por acaso, explorando aquela mansão gigante, um enorme guarda-roupa pela primeira vez. E é lá que ela decide entrar no guarda-roupa, porque ela não se conteve, porque ela amava, acima de todas as coisas, o cheiro e o toque de peles das quais o guarda-roupa estava cheio. E ela foi entrando e tocando e ficando maravilhada com aquilo. E Lewis nos diz claramente que ela não trancou a porta do guarda-roupa, porque é uma tolice alguém se trancar dentro de um guarda-roupa, não é verdade? E dentro do guarda-roupa, ela então chega em Nárnia. E em Nárnia, ela se encontra com um fauno, o Sr. Tumnus. É enganada pelo fauno, mas também é salva por aquele fauno que se arrepende de a entregar à feiticeira branca. Então, depois de todas aquelas horas, aquela experiência maravilhosa em Nárnia, ela volta pelo guarda-roupa para sua casa. E, obviamente, ela começa a gritar pelos seus irmãos: eu voltei, eu estou aqui, eu voltei. Não fiquem preocupados. Quando ela volta, então, ao seu mundo natal, à Inglaterra, durante a época da Segunda Guerra Mundial, ofegando por causa da fuga, dos perigos que ela havia enfrentado. Quando ela encontra os seus irmãos, ela diz: eu estou bem, não se preocupem. E eles olham para ela: Lúcia, o que aconteceu? Você faz 2 segundos que estava ali e agora está aqui de novo dizendo para nós não nos preocuparmos. Ela havia passado horas em Nárnia, mas no mundo das crianças haviam se passado apenas alguns segundos. Então, ela, mesmo embora sendo uma representação da fé, de uma pessoa fiel, de alguém confiável na história, ela começa a contar aos seus irmãos toda a aventura que ela viveu em Nárnia, mas eles não acreditam nela. Começam a chamar ela cada vez mais progressivamente de doidinha, boba, boboca e assim por diante, até finalmente dizer: não, Lúcia, parabéns, que maravilhosa peça você está pregando em nós. Quase acreditei. O irmão mais velho, Pedro, acaba dizendo. Infelizmente, mesmo experimentando a realidade de Nárnia e compartilhando com seus irmãos, Lúcia, mesmo sendo alguém que fala somente a verdade, que é fiel, que é confiável, não é capaz de convencer eles. Não é capaz de transmitir a convicção e a certeza das coisas que ela tinha experimentado e visto, da aventura que ela tinha tido. Por mais real que Nárnia fosse, para Lúcia
e a experiência que ela tivesse tido fosse real e verdadeira para os seus irmãos, era algo inacreditável. Mas eles ainda aprenderiam que as aparências podem enganar. Por que eu estou contando essa história? Exatamente porque no nosso mundo também as aparências podem enganar. Nós olhamos para uma coisa, pensamos que é, mas na verdade é completamente diferente. E não é diferente com o reino de Deus, que é o tema das parábolas que nós leremos nessa manhã. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 4 de Marcos, nós leremos os versículos 26 até o versículo 34. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, diz assim, a palavra de Deus. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a hora da colheita. Disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Até aí, irmãos. Que o Senhor Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Cada cena, cada momento, cada história que nós vivemos e experimentamos na nossa vida, as notícias nos jornais que nós lemos, as tragédias que nós vemos em primeira mão e até mesmo a nossa interpretação dessas coisas, parece à primeira vista contradizer esses versículos, não é verdade? Como as crianças pevense que nós vimos. A Lúcia tinha experimentado Nárnia e estava contando, mas parece que a realidade, o mundo, a guerra, todas as coisas que nós estamos vendo aqui, não. Tudo que você está falando não está certo. A verdade é que as aparências podem ser enganadoras. E é por isso que Jesus utiliza essas parábolas para revelar aos seus discípulos que estavam sendo enganados pela aparência das coisas, pela aparente fraqueza, pela aparente ineficácia do reino de Deus, as coisas aparentes que não estavam acontecendo como eles esperavam. É por isso que Jesus usa essas parábolas, para explicar a eles, aos seus discípulos, que apesar das aparências contraditórias, e esse é o tema dessa mensagem nessa manhã, é bastante simples. Apesar das aparências contraditórias, a palavra de Deus triunfará. E o reino de Deus, por fim, prevalecerá. A palavra de Deus triunfará e o reino de Deus, por fim, prevalecerá, apesar das aparências contraditórias. Essas duas parábolas que nós acabamos de ler são relevantes para todos aqueles que estão desanimados, para todos aqueles que estão sobrecarregados, enlutados, sem forças, sem aparente esperança. Porque elas servem para nos lembrar que a palavra de Deus triunfará e o reino de Deus, por fim, prevalecerá. Independente das circunstâncias, independente da dor, do luto, das dificuldades, dos problemas, independente das aparências das coisas, a palavra de Deus triunfará. O reino de Deus, por fim, prevalecerá. A verdade, contudo, é que para muitos de nós, esse triunfo do reino da palavra não parece muito real. As minhas finanças não estão indo muito bem, a minha vida sentimental não existe. Eu, às vezes, penso que vou crescer e avançar e vencer esse pecado, mas, de repente, eu estou lá de novo cometendo e fazendo as mesmas coisas. Ou, agora eu vou relaxar, eu vou ver o jornal. Então, nós vemos notícias de guerras, notícias de corrupção, coisas terríveis, morte, assassinato. Ou vamos lá nas nossas redes sociais
e vemos somente coisas que não gostamos. O mundo está de mal a pior, as coisas estão terríveis na minha vida e também na vida dos outros. Tudo que nós vivemos parece contradizer que a palavra de Deus triunfará e que o reino de Deus prevalecerá. Mas é por isso que Jesus conta essas duas parábolas, para nos lembrar dessa verdade fundamental, que não importam as aparências das coisas, a palavra de Deus triunfará e o reino de Deus prevalecerá. Você deve se lembrar, eu espero que sim, que no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, onde nós estamos agora expondo, nós temos o registro das parábolas que Jesus ensinava, que ele ensinava por meio de parábolas, porque parábolas tanto revelam quanto ocultam. E ele estava ensinando as multidões, tanto os seus discípulos, aqueles que estavam próximos a ele, que faziam parte do time de Jesus, quanto aqueles que estavam do lado de fora, oposto. Por mais que estivessem ali, estavam contrários a Jesus no seu íntimo, no seu coração. E você deve se lembrar que as parábolas anteriores falavam a respeito do reino de Deus também, a respeito do avanço do reino de Deus, mas falavam sobretudo da necessidade de ouvir o ensino de Jesus para crer e entrar no reino, de prestar atenção, de com o seu coração depositar a sua fé e esperança em Jesus, de aplicar as verdades do Evangelho por meio de parábolas no seu coração, da nossa responsabilidade em ouvir e responder de modo adequado. Então, as parábolas que nós vimos até então falam da responsabilidade humana em relação ao ensino de Jesus e às suas parábolas, ao reino de Deus, e a resposta que temos que dar. De forma contrária, as duas parábolas que nós lemos hoje, da semente e do grão de mostarda, são completamente distintas. Ainda falam do reino de Deus, ainda falam sobre sementes e plantações e colheitas, mas a ênfase agora é completamente distinta. A ênfase é sobre a ação soberana de Deus em estabelecer o seu reino na terra e nos corações dos seres humanos. Ainda que se valha das mesmas imagens da agricultura, das sementes, de arar a terra, de colher, Jesus muda completamente o foco das suas parábolas e da sua mensagem. Jesus ele usa essas duas parábolas por causa da confusão dos discípulos. Vocês devem se lembrar que eles estavam ansiosos pelo avanço do reino de Deus, que viesse fogo e enxofre contra os inimigos e glória para Israel, e que eles passassem a reinar. Mas as coisas não estavam acontecendo, então eles estavam desanimados. As aparências enganadoras estavam os confundindo. Se Jesus é o Messias, por que ele não passa a reinar? Eles estavam começando a ficar desencorajados, porque as pessoas vêm apenas por pão, ou seja, o seu milagre, a sua libertação, e depois vão embora. As coisas não estão mudando. E os discípulos, desanimados, com as circunstâncias da vida em que eles se encontravam, naquele momento do ministério de Jesus, precisavam ser encorajados. Quem de nós jamais precisou de algo assim? De um ombro amigo, de alguém que viesse e trouxesse palavras de Deus. E era exatamente o que os discípulos estavam precisando. E eu creio que nessa manhã essas duas parábolas podem nos encorajar também. Caso você esteja desanimado, caso você esteja olhando para si próprio e entristecido, caso você não veja o aparente avanço do reino de Deus na sua vida, caso você esteja sendo enganado pelas circunstâncias da vida, pelas aparentes circunstâncias. Então eu vou dividir essa mensagem em 2 pontos, de acordo com as duas parábolas que nós temos aqui. Então, o primeiro ponto principal, a parábola da semente, ou o reino de Deus, cresce de forma desimpedida e misteriosa pela ação de Deus. Versículos 26 a 29. Na parábola da semente, nós temos novamente, se vocês se lembrarem da parábola do semeador, nós temos novamente um homem que semeia. Ele vai pelo seu campo e semeia. Então nós temos novamente uma colheita. Jesus, pela repetição, está enfatizando pontos aqui. Mas em vez de focar no solo e na resposta, lembre-se dos tipos de solo e na resposta que são os tipos de solo, Jesus foca na colheita automática que acontecerá por causa da semeadura. Ele diz no versículo 28, a terra por si mesma frutifica. E é interessante que por si mesma aqui traduz apenas uma palavra no original, que da onde nós temos a nossa palavra automático. A terra automaticamente, por si mesma, produz fruto. Qual é a contribuição do homem aqui? Ele simplesmente lançou a semente. Depois ele faz o quê? Para que as sementes germinem e deem o fruto.
Jesus diz, nenhuma. Ele simplesmente lançou a semente, a terra automaticamente dá o seu fruto. Aquele homem dorme e espera. Ele não tem nada a ver com a colheita. Coisa nenhuma. Por mais que ele se esforce, a verdade é que ele não pode fazer nenhuma semente germinar. Por mais que ele vá lá e regue, por mais que ele vá lá e are a terra, tire os espinhos, impeça com que os pássaros venham, ele não pode, ele não tem poder, capacidade nenhuma de fazer com que aquela semente germine, se torne uma planta e dê os seus frutos. Ele não causa a colheita, ele não contribui para ela, ele não é o responsável por ela. É isso que Jesus está dizendo aqui, com a terra por si mesma frutifica. Não importa o que ele faça ou o que ele saiba, o tanto que ele saiba de agricultura, o tanto que ele seja expert, não importa, simplesmente não importa, porque ele não pode produzir a vida, gerar os frutos, então a colheita. Ele por si próprio não é capaz. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Lembre-se, a parábola é sobre o reino de Deus, não sobre uma colheita, não sobre como você deve arar a terra, plantar e depois, lá na época correta, colher. Jesus está nos dizendo que o reino de Deus avança de acordo com a vontade de Deus. Aquele homem lança a semente, mas ele não pode fazer com que os pássaros não venham e não comam algumas sementes, com que algumas sementes não germinem. Ele não pode impedir que chuva, granizo e destrua toda a sua plantação. Da mesma forma com que ele não pode fazer com que chova abundantemente, venha o sol e traga os nutrientes e aquelas sementes germinem e deem muito fruto. Ele não é capaz. O reino de Deus avança de acordo com a vontade de Deus. Se você pensar, não, é que aquela época era diferente. Estamos falando aqui de quase 2 milênios atrás. Hoje nós temos tecnologia, o agro é pop, o Rio Grande do Sul é agro, não é verdade? Não, nós sabemos melhor. Eles viviam numa época diferente. Somos muito mais avançados, temos tecnologia, máquinas, podemos plantar, podemos gerar vida, podemos fazer as coisas funcionar. Você não poderia estar mais enganado. Porque, na verdade, nós até podemos saber mais do que os antigos. Sim, com certeza. Sabemos mais a respeito do mundo e de agricultura. Mas a verdade é também que, à medida que o nosso conhecimento avança, o tanto que nós somos ignorantes se torna cada vez mais claro. Pense, por exemplo, nós sabemos agora que a Terra não é o centro do universo, que a Terra não gira em torno do Sol e coisas assim. Mas nós sabemos muito a respeito do universo agora. Mas nós sabemos que o universo é gigantesco. Só que nós sabemos muito pouco a respeito deste imenso universo. Talvez nós tenhamos um conhecimento bastante relevante do nosso próprio quintal, digamos assim, da nossa galáxia, dos planetas que nós temos. E, na verdade, os cientistas, os físicos, os astrônomos, eles até discutem se há mais algum planeta ou não. Lembre-se que, inclusive, recentemente, um planeta foi rebaixado a não planeta, porque era apenas um exoplaneta, então não tinha as características de um planeta. Então nós não temos mais o número de planetas que tínhamos antes. A ciência vai avançando, nós vamos descobrindo mais coisas, porque à medida que nós sabemos, nós descobrimos que a nossa ignorância é tamanha, é profunda. Pense, por exemplo, na concepção de uma nova vida. Nós sabemos biologicamente como as coisas funcionam. Nós temos pessoas aqui muito estudadas que concluíram o ensino médio, deveriam saber tudo sobre biologia básica. Temos pessoas que estudam na universidade, médicos se formando e sabem como as coisas funcionam. Mas a verdade é que, por mais que nós saibamos como as coisas funcionam, nós não somos capazes de, por mais que tentemos, gerar uma nova vida por nós mesmos. Ou por mais que nós saibamos como acontece a concepção e uma nova vida surge, todas as fases do desenvolvimento, nós não somos capazes de sequer contar os fios de cabelo da nossa cabeça. E para alguns, muito preocupante, sequer capaz de mantê-los na sua cabeça. Eles caem, às vezes, contra a nossa vontade. E é assim o reino de Deus. Nós sabemos pouco a respeito dele e de como funciona. Não compreendemos completamente, porque o reino de Deus é algo espiritual.
Não é como os reinos desse mundo, onde nós temos alguém que governa e alguém que obedece certas leis específicas. Não, o reino de Deus é algo espiritual e as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Nós não sabemos como o reino de Deus cresce. Por que as pessoas creem? Se você talvez fizer uma pesquisa aqui entre nós mesmos, por que você crê? A grande resposta é, não sei. Eu creio porque Deus me deu fé e eu creio. É claro que talvez eu possa descrever para você a doutrina da regeneração, que é quando Deus age no coração das pessoas e dando um novo coração e faz com que elas então sejam capacitadas a crer. Mas se você me perguntar como que acontece no coração a doutrina da regeneração, eu vou dizer, eu não sei. Se você perguntar para o maior de todos os teólogos, ele vai dizer, eu não sei. Eu consigo explicar como as coisas devem funcionar, mas como acontece realmente, eu não sei. Nós sabemos, por exemplo, o que é a santificação. Nós sabemos que devemos abandonar o nosso pecado, crescer em graça, e que essas coisas são necessárias para agradarmos a Deus e contemplarmos a sua face no dia do juízo. Mas nós não sabemos explicar como ela acontece. Como alguém abandona os seus vícios e pecados. Como alguém tem o seu caráter transformado. Como alguém agir de determinada maneira e de repente é uma nova criatura. Nós não sabemos como essas coisas funcionam. E assim é o reino de Deus. Nós não sabemos como ele cresce. Nós não sabemos por que as pessoas crerão e por que outras não crerão. Porque algumas sementes vão germinar e outras não. É claro que nós sabemos que Deus usa meios para atingir os seus objetivos. O homem semeou. O homem foi lá, arou a terra e depois semeou. Mas não foi ele quem deu o crescimento. E esse é o ponto da parábola aqui. Assim também quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós falamos a respeito de Cristo, convidamos nossos amigos e vizinhos, nós não conseguimos produzir com que eles creiam. Quantos de nós pais aqui não gostaríamos de abrir o coração e a mente dos nossos filhos e fazer com que eles crescem e obedecessem? Nós não conseguimos, nós não produzimos, porque no final do dia, nós não somos capazes de gerar fé, nem vida, e nem ter controle absoluto sobre as coisas. Nós não temos controle sobre o reino de Deus. O reino de Deus cresce de forma misteriosa e desimpedida, de acordo com a ação de Deus. Mais uma vez, perceba que a terra gera fruto por si mesma, de forma automática. O sucesso do Evangelho, o crescimento do reino de Deus, não depende de mim ou de você. Mas aqui está a promessa. Versículo 28. O reino de Deus será bem-sucedido. No final dos tempos, todos os reinos desaparecerão. E o reino de Deus invadirá o mundo dos homens. E haverá somente o reino de Deus, o seu governo, o seu poder para sempre. O reino de Deus será bem-sucedido. Isso vai acontecer de forma misteriosa e desimpedida. Essas são boas notícias para nós. Significa que Deus está realizando a sua obra em nós. Significa que Deus está nos santificando. Significa que Deus está nos fazendo crer para que não pereçamos quando Ele vier com a sua ira santa e derramar a sua justiça, mas para que estejamos com Ele para todo o sempre. Significa que temos a promessa de que aquele que está agindo em nós, Ele vai completar a sua obra até o dia da sua revelação. Não importam as aparências contrárias. Não importam a pequenez e a insignificância das coisas de forma aparente. Deus fará a sua obra em nós, de forma misteriosa e desimpedida. Tem uma pergunta para você. Você já alguma vez tentou compartilhar o Evangelho às pessoas? Você já teve essa experiência maravilhosa de falar tudo perfeitamente e ver os olhos da pessoa brilhar e a pessoa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador por causa da sua capacidade? Na verdade, isso não acontece. Jamais. Na verdade, quando nós compartilhamos o Evangelho, é apesar dos nossos fracos argumentos, é apesar da nossa falta de sabedoria, apesar das nossas poucas orações, que as pessoas creem. Aqui, se você talvez foi batizado nessa igreja, se você se converteu aqui, se você ouviu o Evangelho aqui e veio a crer, não é por causa da liderança dessa igreja, não é por causa da nossa grande sabedoria e eloquência, da nossa capacidade de comunicar o Evangelho. É como sempre eu gosto de dizer, é apesar de nós.
É por causa da ação desimpedida e misteriosa de Deus no coração. E apesar das minhas falhas, das falhas da liderança da igreja, da nossa fraqueza, é pelo poder, graça e glória de Deus. Vamos pensar mais uma vez sobre o evangelismo. Talvez a sua experiência mais comum seja se sentir um fracasso após compartilhar o evangelho. Na tua cabeça estava tudo certinho, tudo encaixadinho, um argumento após o outro, uma fala após a outra, e a pessoa vai crer, e você vê lá ela já sendo batizada e tudo o mais. Mas o que acontece? Na sua mente, sucesso. Na realidade, um fracasso aparente. Após tentar falar de Jesus, você fala tudo errado. Você coloca os pés pelas mãos e você se perde e a pessoa começa a fazer perguntas que você não sabe responder. Ou pense talvez no seu cônjuge ou em um dos seus filhos. Quanto mais você conversa, quanto mais você explica, quanto mais você ora, quanto mais você prega, quanto mais você abre a Bíblia, mais incrédulo parece que ele se torna. Mais distante parece que a pessoa se torna. A verdade é que os nossos esforços são fracos e falhos. Mas a promessa de Deus é que o reino de Deus vai triunfar. A palavra de Deus vai avançar, apesar dos nossos esforços. Não por causa deles, mas apesar deles. Mas isso não significa que você não deve, então, fazer nada. Ou ficar aqui sentado esperando que tudo aconteça. Não, é um encorajamento para, mesmo quando você errar, mesmo quando você meter os pés pelas mãos, mesmo quando você falhar e não souber responder, mesmo quando você isso, aquilo ou aquilo outro. Porque não é sobre você e a sua capacidade, mas sobre um Deus soberano fazendo avançar o seu reino para a sua glória e para o bem do seu povo. Então continue, persevere, compartilhe, continue orando, continue evangelizando, continue vivendo fielmente, apesar das suas fraquezas, apesar das suas tentativas fracas. Deus realizará a sua obra na sua vida em primeiro lugar e também na vida daqueles que Ele escolheu e usa você para compartilhar o evangelho. É um encorajamento essas parábolas, para que você não seja enganado pelas aparências contraditórias da sua própria vida. Puxa vida, coloquei os pés pelas mãos mais uma vez. O fulano nunca vai vir à igreja, ouvir o evangelho e acreditar. Se eu tivesse estudado mais, lido mais, se eu tivesse feito mais coisas. Não se deixe enganar pelas aparências contraditórias na sua vida. Deus age de forma misteriosa e desimpedida, e o seu reino não pode ser parado. Agora, se você também não acredita, se você está aqui ouvindo, cogitando, pensando, não se deixe enganar também pelas aparências. Uma igreja pequena, poucas pessoas, insignificantes, pessoas que não são os principais, os reis, os governantes desse mundo. Pense em Lúcia, mais uma vez, na história das Crônicas de Nárnia. Lúcia experimentou, viu, viveu aquilo. Quando ela compartilhou seus irmãos não acreditaram. Ou você vai dar ouvidos a alguém que é confiável, alguém que você conhece e investigar, ou você vai, não, bobagem, bobinha, boboca, idiota. Ótima peça você está pregando em mim. Todos nós precisamos confiar em Deus e no seu infinito poder para entrarmos no seu reino. Na sua vida, o reino de Deus vai crescer de forma desimpedida e misteriosa. Lutero, certa vez, ele disse que não fez nada, absolutamente nada. Nós estamos falando aqui de um homem que trabalhava arduamente, que orava arduamente, que foi o grande responsável pela graça e soberana vontade de Deus de causar uma reforma na igreja. Ele disse certa vez que eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Nós temos aqui um homem que realmente leu e entendeu a sua Bíblia. Por mais que ele tenha feito muita coisa, muito trabalho, ele sabia que não era por causa dele, mas a palavra fez tudo. Sabe o que ele gostava de dizer? Eu estava no bar bebendo cerveja e Deus estava fazendo a sua obra. Lutero era um alemão aqui, tá, gente? Tinha bastante bar, bastante cerveja naquela época. Mas entendam, Lutero entendeu, ele sabia o que ele estava fazendo, que Deus, na verdade, estava fazendo avançar o seu reino.
que, independente dos esforços dele, se Deus não agisse, e Deus estava agindo, então a palavra estava avançando, Deus estava fazendo tudo por causa do seu amor e propósito eternos, por causa do seu infinito poder em ação. Hoje, na nossa vida, talvez o reino de Deus possa se parecer como uma semente lançada na terra. É só uma semente. Os reinos dos homens são poderosos e grandes, mas Deus vai fazer essa semente crescer e frutificar no nosso coração, no coração das pessoas. E por fim, haverá uma grande colheita. E essas são boas notícias. A palavra de Deus triunfará. O reino de Deus, por fim, prevalecerá. Isso me leva à segunda parábola, a parábola do grão de mostarda. O segundo ponto e último ponto nessa manhã. A parábola do grão de mostarda, ou o reino de Deus triunfará, apesar da sua aparente insignificância atual. Versículos 30 a 32. Como você pensa que é o reino de Deus? Como você imagina o reino de Deus? Quem sabe você imagina o reino de Deus como aqueles castelos antigos na Europa, gigantes, com belas torres e fortificados, com pontes para se entrar, fortalezas impenetráveis e lar de reis e rainhas, belos e poderosos. Talvez você pense no reino de Deus como uma daquelas incríveis e maravilhosas cidades nos Alpes suíços, com as suas belas montanhas ao fundo, com as suas casas maravilhosas, com chaminés saindo, fumaça saindo das chaminés, e pessoas belas e felizes num lugar idílico, paradisíaco. Ou talvez você pense em algo mais militar, mais pomposo, num exército voltando da guerra com os cativos e as pessoas saudando. Pense em César e no exército romano voltando com cavalos e armas de guerra e as pessoas celebrando na cidade de Roma. Imagens maravilhosas, grandes, potentes, coisas que nos despertam o desejo de participar. Mas sabe qual é a imagem que Jesus usa para comparar o reino de Deus? Ele escolhe a imagem do grão de mostarda, de uma semente. Porque no contexto judaico da época, aquela semente, ela era associada à escassez, à pequenez, à insignificância. Funcionava como um símbolo para algo pequeno, irrelevante, insignificante, efêmero. Era quase como um jogo de palavras. Alguém gritava de um lado, grão de mostarda, e outro, coisa insignificante, que não tem utilidade, pequeno, não importante, ou pessoa irrelevante. Porque as pessoas associavam isso, o grão de mostarda, a algo irrelevante, pequeno e insignificante. Mas Jesus sabia, e as pessoas também, que apesar de ser uma das menores sementes conhecidas na época, a semente do grão de mostarda se tornava a maior de todas as hortaliças, podendo chegar até 3 metros de altura, com grandes e frondosos ramos, onde as aves do céu poderiam vir e ter abrigo, onde os homens poderiam se esconder do sol à sua sombra. O que nós temos aqui? Por que Jesus está usando o grão de mostarda como uma parábola do reino de Deus? Ele está se valendo de um contraste. Ele está fazendo uma parábola de contraste para explicar o reino de Deus e encorajar os seus discípulos. Pense só na família de Jesus. Estavam chamando ele de louco, queriam botar a camisa de força nele e levar ele de volta para Nazaré. Pense só, por exemplo, nos líderes religiosos, não estavam seguindo ele, mas dizendo que ele era endemoniado, tudo que ele estava fazendo era pelo poder do maioral dos demônios. Pense nos seus discípulos, simples pescadores, cobradores de impostos, inimigos do povo, revolucionários políticos, os zelotes. Gente insignificante, sem estudo, sem suficiência. Era quase como se alguém gritasse do meio da multidão, grão de mostarda. E era assim que as coisas estavam parecendo às pessoas, aos líderes religiosos, aos inimigos. Tudo parecia contrário às expectativas das pessoas para a chegada do reino de Deus. Não poder e glória, fogo e enxofre, honra e vitória. À primeira vista, nada parecia fazer sentido do que estava acontecendo ali. Se Jesus era o Messias prometido, por que as coisas são assim? Não deveria estar sendo diferente? Naquele momento, onde Jesus estava revelando o reino de Deus, as coisas podiam parecer um grão de mostarda.
insignificante, aparentemente inútil. Mas um dia, essa semente iria se tornar uma grande hortaliça, a ponto de abrigar as aves dos céus. Jesus está nos dizendo que o que pode parecer insignificante agora à primeira vista, porque as circunstâncias, as aparências podem ser enganadoras, se tornará supremo. Será o maior de todos os reinos para todo o sempre. O reino de Deus pode parecer à primeira vista insignificante, pequeno como um grão de mostarda. Compare com as grandes potências, compare como as coisas funcionam, como o sistema no mundo age. O reino de Deus pode parecer insignificante, pequeno, mas certamente triunfará e prevalecerá sobre todos os poderes e reinos dos homens. Jesus estava ensinando aos seus discípulos para que compreendessem essa verdade a respeito do reino de Deus e não julgassem as coisas pelas aparências delas e então ficassem desanimados. A pergunta para nós hoje é: o que nós pensamos sobre o reino de Deus? Nós compreendemos o reino de Deus pela nossa experiência, talvez uma igreja pequena, as pessoas não creem quando nós falamos, os nossos parentes e amigos não creem, eles são incrédulos, pessoas que creem são insignificantes, não vão mudar o mundo, as coisas continuam a mesma, a injustiça continua acontecendo, os corruptos continuam governando e roubando o dinheiro dos pobres. Ou nós estamos ouvindo e compreendendo que o que Jesus está dizendo aqui, que é pela fé que somos atraídos pelo encorajamento de Jesus. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele foi lançado à terra. É a menor de todas as sementes, é insignificante, mas vai crescer e vai crescer e vai se tornar a maior de todas as hortaliças e vai abrigar homens e pássaros, ou seja, vai prevalecer. E que nada nem ninguém o poderá deter no final. O que nós pensamos a respeito do reino de Deus? Lembre-se da semente ou do grão de mostarda. Não despreze os pequenos começos, uma pequena igreja, pessoas insignificantes. Não pense que a sua percepção do avanço do reino de Deus na sua vida, ou na família, ou na vida de outros, da sua família ou amigos, é igual ao avanço do reino de Deus de verdade. A ação de Deus no mundo. Na verdade, Deus está agindo de muitas maneiras que nos são completamente desconhecidas. E Ele age muito mais poderosamente do que nós sequer somos capazes de supor, tanto na nossa vida, quanto na vida dos outros. Porque todos nós temos uma situação diferente. Todos nós enfrentamos problemas diferentes e particulares. Todos nós temos sonhos e projetos e dificuldades e frustrações. Mas o reino de Deus está marchando de forma triunfal e enérgica na nossa vida, crescendo, apesar da sua aparente fraqueza, apesar da sua aparente insignificância, da sua pequenez, dos nossos problemas e dificuldades. O reino de Deus está crescendo. Deus está agindo em nós e nos fazendo avançar. Nada, nem ninguém, nem coisa alguma será capaz de parar o avanço do reino de Deus em nós, por mais insignificante que pareça agora. Por mais que seja só como um grão de mostarda. Por mais que as aparências sejam geralmente enganadoras. Mais uma vez, lembre-se da história de Lúcia em Nárnia e como seus irmãos não acreditaram nela, apesar de ser verdade. Com Jesus e a sua obra na cruz, as aparências também são enganadoras. E é por isso que Jesus está encorajando seus discípulos aqui. Porque Ele sabe que muito em breve, por mais que agora já pareça insignificante e pequeno, muito em breve o reino de Deus pareceria ainda mais insignificante, ainda menor, ainda mais desprezível, vazio, sem poder, até digno de pena. Sabe quando você tem pena de algo é digno de pena? Para aquelas pessoas, o reino de Deus pareceria dessa forma, quando aquele homem, o Messias prometido, estivesse crucificado, pendurado em uma cruz. Lembre-se, as esperanças deles acabaram. Todas as expectativas, o investimento deles foi por água abaixo. Aquele homem estava sendo crucificado e morto. E Jesus sabia disso. Sabia que em breve seria crucificado, se ofereceria a si mesmo em sacrifício pelos pecados do seu povo. As aparências são enganadoras. Porque na sua obra na cruz, Jesus não estava sendo derrotado.
Naquela cruz, ele estava derrotando a morte, o pecado e o diabo, uma vez por todas. Aparências completamente enganadoras aqui. Era o dia da vitória. Era o dia da vitória. E as pessoas não podiam compreender isso. Assim é a cruz, que traz significado ao grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. Por causa da insignificância, aparente derrota. A verdade? Não. A semente foi lançada, ela irá frutificar e crescer, se tornar a maior de todas as hortaliças. E os pássaros virão e se abrigarão, ou seja, pessoas de todas as nações virão e se abrigarão no reino de Deus, que crescerá maior do que tudo e todos. Dessa forma, meus irmãos, a aparição do reino de Deus em Jesus pode parecer fraca. E era essa a dúvida dos discípulos. Por que parece fraca? Por que não vêm anjos e cavalos e as coisas acontecem? Fraca e insignificante. À primeira vista. Mas lembre-se do grão de mostarda. Haverá um dia em que o reino de Deus triunfará sobre todos os reinos do mundo. E a palavra de Deus irá triunfar poderosamente. O reino de Deus pode parecer à primeira vista insignificante. Pode parecer que Cristo está perdendo a batalha e o seu reino vai ser derrotado. Guerras e rumores de guerras, morte e desgraça e tragédia. E parece que as pessoas não creem e outras pervertem o evangelho. Por exemplo, quando eu estava finalizando essa mensagem antes da nossa viagem à conferência, estava havendo bem próximo da minha casa um culto de adoração a falsos deuses. As pessoas estavam lá celebrando ídolos, planejando coisas más contra outras pessoas, fazendo trabalhos para manipular as forças espirituais e conquistarem o que elas desejam. E se você andar ao redor de onde eu moro, você vai encontrar mais um lugar assim e outro lugar assim. E as forças das trevas parecem que estão crescendo. E se você vem da minha casa para cá, você vai achar mais lugares assim. E você não vê igrejas bíblicas saudáveis crescendo. Parece que o reino de Deus está perdendo, o reino de Deus é insignificante. Por que eu vou me unir e estar? Mas a verdade fundamental aqui é que compreendamos os versículos 33 e 34. Então sejamos capazes de conectar as parábolas de Jesus e compreender o todo. Só entramos no reino de Deus ouvindo e compreendendo, depositando a nossa fé nele. Então os nossos olhos serão abertos. Então veremos o poder do reino de Deus. Então seremos transformados de dentro para fora. Precisamos crer na palavra de Jesus. E é pela 10ª vez nesse capítulo que ele enfatiza, ou Marcos enfatiza a importância do ouvir, a importância do compreender aqui para entrar no reino de Deus. Ou ouvimos verdadeiramente cremos para compreender, ou somos enganados pelas circunstâncias aparentemente contraditórias em que nos encontramos. Podemos ser como os irmãos de Lúcia e não acreditar, porque parece bom demais para ser verdade. Se eu olhar ao redor do mundo, as coisas não são bem assim. E quando for tarde demais, nós não conseguiremos mais experimentar as realidades do reino de Deus. Quando as coisas acontecerem, quando Deus vier e fazer novos céus e nova terra, então seremos lançados para fora da sua presença. Ou você pode crer em alguém digno como Lúcia, alguém que representa a fé, alguém que fala a verdade e experimentar e buscar enxergar as realidades das quais Lúcia estava falando, ou das quais Jesus está falando a respeito do reino de Deus. Qual será a sua resposta? Não se deixe enganar pelas aparências. Creia no Evangelho. Entre no reino. Experimente o amor e a graça. Veja a ação de Deus na sua vida. Então, tenha certeza de que a palavra triunfará. Por fim, o reino de Deus irá prevalecer sobre todos. Porque céus e terra passarão, mas nenhuma das palavras de Jesus irão passar. Todas se cumprirão. Deus um dia vai invadir o mundo dos homens. E aqueles que tiverem fé e experimentarem as suas realidades vão encontrar abrigo nas sombras da mostardeira, da maior de todas as hortaliças. Lembre-se então da semente
de mostarda. Lembre-se da parábola do grão de mostarda e não se deixe enganar pelas circunstâncias. Creia em Jesus, no Evangelho. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé para orarmos a Deus. Eu olho para